Olá, amigos. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Estamos tratando do Voltaire, né, o Tratado sobre a Tolerância. Na aula de hoje, nós falaremos dos povos em que a tolerância era praticada, que era permitida e que não causava problemas, como a França parecia temer. Até fizeram a injustiça com Jean Calas às pressas por ele ser protestante, mesmo sendo cristão. Entre esses povos, na comparação de Voltaire, incluem povos de outras religiões não cristãs. E não parece que em nenhum momento acontece um problema, apesar de que um dia a gente sabe, porque a gente é do futuro em relação ao Voltaire, nós somos do século XXI e o Voltaire é do século XVIII. Então é muito normal que a gente tenha visto, mas o Voltaire errou aqui, mas é claro, ele não viu aquilo. Ele já não estava mais aqui na Terra. E ele pode ter se enganado e ele pode ter visto até onde ele viu apenas. E até onde ele viu, ele está tentando demonstrar, ele está argumentando. Só que o número de dados que aparece na aula anterior, que trata do capítulo que tem muita chance de ser o capítulo central dos 5 capítulos para a prova, tem muitos detalhes lá sobre os países e eles acabam ficando um pouco confusos. E isso é muito natural. A confusão, ela é o segundo estágio do aprendizado. O primeiro é quando você adquire o dado, né? O segundo é quando você fica todo confuso. E o terceiro é quando você finalmente se acostuma com isso e passa a falar naturalmente disso como um desenho animado que você gosta muito e meio que sabe tudo sobre ele, por exemplo. Esse é o terceiro estágio. A confusão sempre acontece, ela é boa. Se você está confuso, é porque você está aprendendo. Então, vamos dar início à nossa aula. Eu sou o professor Johnny e nós estamos aqui então para falar sobre, sobre esse assunto dos povos em que a tolerância é praticada. É, Volto a dizer, como frequentemente falo, quem quiser se inscreva em nosso canal. À medida que crescemos, podemos ajudar mais pessoas. A ideia não é ficar preso apenas no Paraná, como eu disse lá na primeira aula do Enem, mas sim expandir isso para o Enem e outras universidades, então o Brasil todo. A ideia é de dar o máximo possível de conteúdo em todos os sentidos para todas as pessoas de forma gratuita. Essa é a intenção. Então, para quem quiser escrever, dá o seu like se achar legal, se quiser, e fazer seu comentário ou pergunta, ou trazer a sua polêmica para cá, fiquem à vontade. Aqui é o lugar disso. O quanto antes eu puder, eu vou responder. Pode ser a coisa mais simples do mundo ou a coisa mais polêmica do mundo. E no sentido de ser sincero, eu vou falar a verdade. Mesmo que eu não concorde, não gosto, não saiba nada, eu vou falar, eu não sei. Então, é o mínimo que eu posso fazer por vocês, que é dar o que eu tenho para dar. Nada a não ser eu. Então vamos lá começar então com as nossas aulas. Nunca se esqueçam da fonte de tudo aí, ó. A raiz da árvore, se cortar a árvore cai, que é a dúvida. Estamos falando sobre o Voltaire, que é um filósofo iluminista do século XVIII, tratado sobre a tolerância é o livro dele, a época em que ocorre a Revolução Francesa, 1789, né? E o Voltaire aí nascido em 1694 e falecido em 1778. Francês, né? A França ela é um país que todos têm problemas, eles também, mas ela sofre muito preconceito de muitas pessoas. E falar de um povo como se ele fosse ruim por ser um povo X, isso é um sintoma perfeito, é um sintoma completo de fascismo. E se você olhar, você perceberá que esse não é o único, que haverá outros sintomas.
que fazem um conjunto de um padrão de um comportamento fascista. Tudo o antifascismo, esse contra isso, na nossa era começou na França. Apesar de eles também praticarem coisas até hoje que são complicadas e também não são santos e fazem seus erros, inclusive sobre intolerância até hoje, mesmo assim é um país que está na vanguarda da liberdade. A liberdade está escrita na bandeira aqui, na forma da cor, liberdade, igualdade e fraternidade, cada cor significando um dessas virtudes inigualáveis, incomparáveis da humanidade. Dentro dessa perspectiva que está o livro, né, novamente coloco o link para vocês aqui embaixo, podem pegar o link aqui, que está embaixo do vídeo imediatamente, que leva vocês ao Google Drive, e a obra vocês podem baixar totalmente de graça, que é a obra como está no edital, né, a tradução correta, os capítulos que vocês precisam. Né, aqui está um frontispício de Voltaire, na época, e o assunto de hoje é justamente em que povos a tolerância é permitida. Ela é um complemento e uma revisão de alguns dados um pouco mais apontados ali, preocupados em falar desse assunto especificamente, do capítulo que nós tratamos na última aula, o capítulo 4. Inclusive falamos já sobre isso lá, mas o motivo, a razão aqui é falar somente disso, para que você não confunda as coisas, para separar as coisas e ficar mais fácil. Então, né, temos a ideia filosófica, a ideia de se pensar, de se refletir, foi assim que nasceu a ideia de fazer coisas que mudem o mundo, e o iluminismo é o grande exemplo disso. Foi ali que o mundo de hoje nasceu, e o mundo de hoje tem problemas, mas é muito diferente do mundo antes do século XVIII. E ali aparece então a ideia justamente das histórias da Inglaterra. A Inglaterra estava avançada em relação à França, e é o que sem dúvida jamais será imitado, como foi lá, segundo Voltaire, e a filosofia, só a filosofia, essa irmã da religião, no sentido de que a religião usou a filosofia para sustentar os seus dogmas, por exemplo, a existência de Deus, o Filho de Deus Jesus, a virgindade de Maria, os milagres de Jesus, ressurreição de Lázaro, a criação do mundo em 7 dias e tal, a filosofia. Né, o pecado original, né, isso veio de um filósofo, não da Bíblia, foi o Santo Agostinho, da Idade Média, que falou sobre isso. Né, a ideia do pecado original não é bíblica, ela é filosófica, então é muito nesse sentido que o Voltaire está dizendo, e o Voltaire, ele era, sim, uma pessoa religiosa, ele tinha bem claro na mente dele, né, eu acredito no Deus que criou os homens, mas eu não acredito não, no Deus que os homens criaram. Os homens adaptam Deus à sua imagem e semelhança. Né? Pode ver que os deuses de cada povo, ele lembra justamente a cara daquele povo. Né? Por que Jesus é pintado como um cara loiro de olho azul e vivia no deserto? Até pode ser, cara, mas na boa, eu digo por experiência própria, é impossível se aguentar uma semana. Uma pessoa como eu, com 15 graus, está reclamando de calor. Com 25 graus, está morrendo. E a minha filha tem 9 aninhos. E às vezes eu coloco uma blusa, eu falo pra ela, "Você tá com uma blusa, não tá com frio, filha, coloca uma blusa." Eu tô morrendo de calor, papi. Eu penso, nossa, deve ser coisa da cabeça dela. E ela coloca a blusa. E de repente nem é tão grossa, ela tá suando. Tipo, cara, essa menina nasceu vivendo gelo. Eu me sinto assim. A minha mãe é assim. A minha tia, que é igual a minha mãe. Até pensam que a minha tia, a minha mãe é mais parecida ainda. É exatamente isso. Então, uma pessoa com essas características físicas que lembram a minha, não duraria muito tempo no sol do deserto de Jerusalém, do Oriente Médio, Israel, o atual, não existia naquela época, né, Nazaré, Belém. Não tem como. Né? Dificilmente. Por que ele foi pintado, então, loirinho de olho azul? Porque foram os romanos que pintaram. E os romanos eram pessoas expansivas. E tinham trazido as pessoas de todos os lugares da Europa, inclusive as pessoas do extremo norte, no gelo. E com isso haviam relações sexuais e os filhos passavam a ser
com características das mães e dos pais. E aí passaram a ter romanos com essas características. Já isso há milênios, né? Há séculos, para mais de um milênio, há muito tempo. E alguém achou que ficaria bonito colocar Jesus dessa forma. Mas se você olhar os judeus originais daquela época, eles nunca tiveram essas características físicas. Né? É racismo. Isso é racismo. Racismo também é fazer isso. Mas também você não pode negar, porque ninguém viu. Se você não viu, como é que você sabe que existe? Ah, porque eu tenho fé. Mas tem fé também na cor do olho? A coisa é muito complicada. Por isso é tão filosófico. É necessário que assim seja. Então, a questão é que quando uma religião ela acaba virando fanatismo para uma pessoa, ela se torna intolerante a todos os outros. E nunca na história se matou mais do que quando se matou em nome de uma religião. E no fim das contas sempre vai ser Deus. O motivo da religião, porque não tem religião sem isso. O espírito humano, o fantasma aquele lá da atividade sobrenatural, eu não estou falando disso. Eu estou falando da mente. Isso é muito importante. A alma, a mente, a razão. É a mesma coisa quando você morreu que vai viver. É isso aí. Mas eu estou pensando bosta aqui na minha cabeça. Mas essas coisas são pro inferno. Hein? Você fodeu. Eu quero dizer aí. É exatamente isso daí. A mente humana, a alma humana, o espírito humano, ao acordar de sua entorpecimento, de sua embriaguez, ficou espantado com os excessos e o fanatismo que havia levado a cometer. Tudo porque o homem se tornou um fanático. O fanático é extremo e todo extremismo é negativo. Não é ruim, não é bom, é ruim. É um dos sintomas da doença social, de uma doença pessoal. É um dos motivos do início da queda do homem. As superstições, a superstição põe o mundo em chamas e a filosofia apaga. Muitas vezes, quando as superstições tornaram razões para guerras, ou já antes do Voltaire, isso no tempo de Descartes, até antes um pouco no Renascimento, quando a religião era totalmente intolerante em relação à ciência, né? Foi a religião que invocou a ciência, não o contrário. Foi a filosofia que conseguiu em algum momento apaziguar essa briga. Toda vez que ela não foi tão longe, ou ela melhorou, ou se acertou, foi pela filosofia. Toda vez que você consegue encaixar uma na outra de uma forma lógica, você está praticando o método filosófico. Porque você não está baseado em um exame laboratorial, empírico. Você pode mostrar uma planta, uma borboleta e explicar. Mas não é isso. Essa é a visão do Voltaire, do mundo. Então, a França, uma província opulenta, na qual o luteranismo, a religião fundada lá na Alemanha por Martin Luther, né, vulgo Martinho Lutero, né, suplanta o catolicismo, muitas vezes, num certo local que está lá, que seria a região da Alsácia, que fica bem no Nordeste. Foi um dos primeiros territórios tomados pela Alemanha nazista de Adolf Hitler na máquina de guerra criada pelo Hitler para dominar o mundo. Essa era a intenção do Terceiro Reich. A Universidade da Alsácia está nas mãos dos luteranos, que originalmente nasceu na Alemanha, mas as religiões elas acabam não sendo mais nacionais, elas acabam sendo do mundo, do povo, elas se espalham em todo lugar, principalmente se a ideia é de um Estado laico. E eles ocupam cargos municipais importantes, os luteranos. E a menor briga religiosa jamais perturbou o repouso daquela província que pertence a esse país aqui, a França. Né? Essa seria a Alsácia, né? As regiões que Hitler tomou é essa aqui e Lorena também. Né? Mas a Alsácia que fica justamente aqui em casa, no caso de Voltaire, na França.
Até aqui perto nós temos um negócio que dá certo e vocês ficam fazendo isso aqui em Paris. Vocês ficam fazendo isso nas grandes cidades, na onde que tem presente a Catedral de Notre Dame, e ficam fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de intolerância, e vão lá e julgam o Jean Calas o mais rápido possível, sendo que era um inocente. Que é toda a motivação que teve para iniciar o Tratado sobre a Tolerância, o Voltaire. Dentro dessa perspectiva, nós temos a região da Inglaterra, onde os católicos são vistos como ligados ao partido do pretendente ao trono. Né? O rei, no caso, a pessoa que será o rei, não podem ocupar cargos públicos por essa razão, porque acham que em algum momento eles vão se tornar reis. E pensam eles que os católicos são pessoas que vão render todo o poder de um país para o Vaticano. Né? E o que não deixa muito ser verdade, que é o caso do Brasil, por exemplo. Os Estados Unidos, eles não deixaram a Igreja Católica entrar lá no tempo da colonização. Eles eram puritanos, eles eram descendentes justamente do anglicanismo. O que acontece é que eles sabiam que havia envolvimento político, né, por trás da igreja. É por isso que não tem catolicismo nos Estados Unidos de uma forma forte. Com o tempo passou a ter. Hoje a gente vê a Catedral de São José. Aonde ela fica? Lá no México, porque a Califórnia ficava no México. As regiões do Novo México, Nevada, tudo isso daí é a região do México, era a região espanhola. É por isso que a catedral está lá. Muito tempo depois, a gente vê nos filmes do Homem-Aranha, quando a gente vê, por exemplo, a Catedral de Nova York. Aí ela é uma catedral católica, mas ela foi construída depois. Mas vocês já repararam nos filmes americanos de possessão demoníaca? Nos filmes quando há alguma coisa religiosa que sempre é relacionado, nunca, nunca é relacionada à religião protestante, à religião evangélica, crente no Brasil. É sempre a religião católica? A imagem de Maria, Jesus crucificado, esse tipo de coisa? Porque eles são contra. Eles são contra esse tipo de coisa, na grande maioria da cultura deles. Na cultura, os americanos, os norte-americanos, os estadunidenses, eles são evangélicos, eles são crentes. O nome que eles usam é protestantes. Eles não são católicos. Então, na Inglaterra, eles também evitavam esse tipo de coisa, justamente pensando nessa prática comum do católico, que é querer tomar o poder. Querer tomar o poder e render tudo às ordens do Papa mesmo, que não concorda com isso, tipo zero democracia. Né? Eles pagam, inclusive, os católicos, taxas em dobro. Eles têm que pagar mais caro, né? Mas, por outro lado, eles gozam, aproveitam, né, de todos os direitos dos cidadãos. Mas quer ser católico precisa pagar mais caro porque você é um risco para nós. Esse é o problema, né? Aqui na Inglaterra, né? Justamente. Tá, dentro dessa perspectiva dos ingleses, nós temos na Polônia. A Polônia, né, um bispo, né, que tinha um anabatista como arrendatário e um sociniano por coletor, né, foi exigido à Igreja Católica, né, propuseram que expulsasse e perseguisse o primeiro, né, o Anabatista, porque não acreditava na consubstancialidade, e o segundo porque batizou seu filho quando completou apenas 15 anos. Ele demorou para fazer isso, então, no caso, o bispo polonês. E ao fazer isso, justamente acontece que ele não acreditava, o Anabatista, na consolidação, né? Justamente na consolidação do que é fortalecido, do que é firmado como sendo uma verdade, como sendo certo, que é a característica da religião falar assim, a ciência fala assim, a filosofia não. Ciência e religião têm o que chamam de verdades. A filosofia é quem inventou essa história aí, mas ela desconfia. Quando ela fala que é verdade e acabou, e eu encontrei ela, já não é mais filosofia, já morreu, já é. E tal. E aí então propuseram esse ataque a ele, né? E o segundo, porque ele batizou o filho muito tarde, com 15 anos só, e tem que batizar quando é nenê. Né? Eu vou contar uma coisa pessoal para vocês, eu não sei se todos vocês vão aprovar, né? Mas eu estou muito afim de dividir a minha própria vida com vocês, para usar como exemplo e com propriedade, quer falar por si. A minha filha, ela é criança, ela tem 9 anos, e eu nunca a batizei. E nem vou fazer. Sabe por quê? Então podem queimar vivo. Sabe por quê? Porque eu acho que ela tem que escolher.
Se ela quer ou se ela não quer, como ela quer e quando. E não interessa o que ela escolheu, eu vou apoiar. Eu vou falar a verdade no sentido de ser sincero. Eu vou estar do lado dela. E se ela quiser mudar em 2 horas, ela vai mudar. Porque pra mim, ela é livre e ela pode escolher. Eu não acho que o certo e o amor é pegar e socar alguém dentro de uma igreja. Pra mim, isso é prisão. Isso é podar as asas do pássaro. Isso não é educação. Isso é repressão. Isso não é atitude de um Estado laico. Isso é atitude de um Estado autoritário. Não é assim, não é enaltecendo uma religião e colocando ela como acima das outras que você vai criar um Estado melhor, um país melhor, um lugar melhor, uma nação melhor, um mundo melhor. Mas sim, muito pior. E é isso que eu... Tá, e se for pro inferno, então vamos junto. Aí eu falo, a culpa não foi dela, foi eu. Eu que não deixei. E volta e meia ela conversa sobre isso. E eu não sou religioso, mas eu estudo as religiões. E eu respeito. Se chegar a dona Gertrudes da esquina pra mim e falar, ó, Deus te abençoe, meu filho. Ah, Deus abençoe a senhora também. Porque eu posso não ter a mesma concepção de Deus que ela. A minha concepção é filosófica. Só que, por outro lado, ao falar isso, se ela foi do fundo do coração, e eu acredito na dona Gertrude, eu acho que ela tentou me dar o que ela tem de mais valioso no mundo. Ela não está procurando provas. Ela acredita. Ela tem fé. Se você procura provas da sua fé, você não tem fé. Fé é como acreditar numa folha em branco, numa caneta. Não interessa o que aconteça. E deixar que Deus escreva nela o que quiser. Isso quem disse foi um grande escolástico medieval, né, um grande filósofo, né, aristotélico, São Tomás de Aquino, criador de uma doutrina filosófica chamada tomismo. Nós veremos isso nas aulas do Enem mais tarde, não é o momento agora, porque estamos focados na federal, temos aí 54 dias para essa prova nesse momento, mas logo está se aproximando, então começamos por aqui apenas. Mas isso aqui vai ficar para o futuro. Por anos e anos eu pretendo tocar isso aqui, sabe? Até, quem sabe, pelo resto da vida e tal. E aí acontece justamente isso, essa ideia, né? E o bispo respondeu que eles seriam condenados às penas duras no outro mundo, eles que se entendam com Deus. Não é um julgamento dos homens, é um julgamento divino. Mas que nesse eram indispensáveis qualquer julgamento porque eram ótimas pessoas. Esse bispo estava traindo a igreja a fazer isso. Né? Isso aconteceu na Polônia. A Polônia estava, então, no exemplo do bispo, né, anos-luz na frente dessa tolerância absurda que estava ocorrendo na França ali. Depois disso, também temos aí, né, saindo da nossa pequena esfera, examinamos o resto do globo. Né, e ele vai expandindo essa análise e ele pensa no sultão, né, lá da Pérsia, né, que governa 20 povos de diferentes regiões. Né, 200 mil gregos vivem em segurança em Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. Já era Istambul na época, pois por muito tempo ela permaneceu sendo chamada de Constantinopla. Inclusive aquele jogo Assassin's Creed Revelations, eu acho o melhor de toda a série dos Assassin's Creed, né, que é o terceiro do Ezio, lá, que é o maior dos assassinos e tal. É, isso está correndo bem justamente na troca, lá em 1453, né, quando os otomanos tomam, os turcos, tomam a cidade de Constantinopla e transformam em Istambul. Mas o nome, apesar de ter sido trocado há muito tempo, ainda estava sendo falado nas épocas de, de, de Voltaire. E até hoje, eu mesmo estou falando agora aqui com vocês sobre isso. Eu posso chamar Istambul de Constantinopla, mas o nome oficial é Istambul, né, do local então. Essa aqui seria Constantinopla, então, né, Constantinopla e tal. E como exemplo do que acontece lá na França, era totalmente diferente do que estava acontecendo. A região da Turquia sendo muito mais avançada nesse sentido do que os franceses. Né? Então, o que ocorre é que a nomeação que apresenta o patriarca grego ao imperador, eles também admitem um patriarca que celebre em latim, a língua católica, a língua dos romanos, né? O que deu origem ao italiano, né? Ao espanhol, ao português e ao francês, os 4 filhos do latim. Por isso que chama América Latina, né? Que tem espanhol em sua grande predominância e o maior país
que é o Brasil, que é português. Né? O sultão nomeia bispos do rito latino, católicos, para algumas ilhas da Grécia, que eles dominaram depois de muito tempo. Tem mais de 1.000 ilhas na Grécia, mais de 6.000 ilhas lá. E a fórmula de que se serve para isso é justamente a ideia de que eu o designo como bispo da ilha de Quio, né, conforme seu antigo costume e suas cerimônias vãs. Né? Já está falando isso, já é uma coisa, né, ou que ele concluiu, é um preconceito, mas ele está deixando, né? Apesar de falar assim, ainda ele está sendo tolerante, ele não está punindo ninguém por causa disso. Tal. Aqui na Grécia, né, justamente na Grécia, essa região, né, que já há muito tempo vinha, né, usei aqui como símbolo da Grécia a moeda de Atenas, né, porque a bandeira grega atual que conhecem, ela não era a bandeira antiga. Então, eu usei esse símbolo como sendo símbolo da nação grega, que nem era, né, um país todo inteiro, né, eram cidades-estado entremeados por terras de ninguém, onde as batalhas muitas vezes ocorriam nessas terras. Né? Às vezes diziam ser donos dessas terras, algumas cidades-estados, ou polis, da onde vem a palavra política, né, justamente, ocorre lá na Grécia. Então, assim como acontece também na Índia, na Pérsia, na Tartária, que fica na Rússia, né, a região ali entre o Mar Cáspio e os Montes Urais. Né, a mesma tolerância e a mesma tranquilidade no qual Pedro, né, primeiro da Rússia, Pedro o Grande, né, favoreceu todos os cultos no seu vasto império. A Rússia é gigantesca, né, é o maior país território do mundo. Né, ganharam o comércio, a agricultura e o corpo político jamais padeceu disso, nunca teve problemas com isso. Então a Índia, muito mais à frente do que está acontecendo na França, né, a Pérsia, né, essa bandeira do Irã, né, antiga, mas o Irã é o nome novo, né, para da Pérsia. Então a Pérsia e também, né, a Rússia, essa bandeira da Rússia antes da União Soviética, né, essa daqui da época, né, hoje ela é desse jeito, só que é azul, vermelho e branco, né, é a bandeira da Rússia então. Aí temos então a ideia também que é conhecido há mais de 4.000 anos já, o governo da China, né, jamais adotou outro culto que os seguidores de Noé, né, que dos seguidores de Noé, a adoração simples de um único só Deus, né, eles é, nunca fizeram outra adoção a não ser essa, a não ser as que eles já tinham, né, as culturas antigas, mas essa eles permitiram que tivesse lá. E eles toleravam superstições. Deixa o povo com as crianças deles, o que para eles era uma superstição, a ideia da arca de Noé. Né? De como é que vai enfiar tudo aqueles bichos lá dentro, sendo que tinha bicho que nem era do local onde supostamente seria lá o Monte Ararat, que fica na Turquia, onde a arca ancora quando há a descida da água, né? Quando há a diminuição do volume de água, né? Que ocorre lá no tal do dilúvio bíblico. E que seria perigosa se não tivesse sido contida sempre na sabedoria dos tribunais que seguravam a onda na hora que alguém tentava abusar do poder, aí nesse sentido, então. E é verdade que os jesuítas são uma organização, né, católica que tinha missão de difundir, né, o cristianismo pelo mundo. E eles às vezes fazem isso usando a força, às vezes é na base da marra do cacete, e eles são totalmente contrários a qualquer coisa que não é o que eles pensam. Né? Foram expulsos pelo imperador Shang-Chi da China, falamos dele na última aula, né? Mostramos ele. O mais sábio, talvez o mais magnânimo, que a China já teve na sua história. Então, mas não porque fosse intolerante, porque ele não é intolerante, então o imperador Shang-Chi, mas sim porque os jesuítas eram intolerantes. Eles não toleravam nem a religião local da China, que estava lá há muito tempo. Né? Essa é a bandeira antiga da China, sempre amarelo, né? O imperador amarelo. Essa é a bandeira que eles usavam muito antes da atual, né? Que é uma bandeira que vem de uma corrente de uma ideia comunista, né? O vermelho com as estrelas amarelas, né? Ela lembra a bandeira da União Soviética, né? Então, lembra a bandeira do PT, lembra? Parecido, né? Mas não, era essa bandeira antiga da China, essa bandeira ancestral do dragão aqui e tal.
Temos também, né, a ideia, né, os mesmos, eles mesmos se reportam, né, em suas cartas chinesas as palavras que eles foram ditas por esse bom príncipe, o imperador Shang-Chi. Príncipe significa líder de Estado, né? Sei que a vossa religião é intolerante, os jesuítas. Né? Sei que fizeste lá nas Filipinas, vocês aprontaram lá. E também lá no Japão, vocês aprontaram lá no Japão, até crucificaram os jesuítas lá. Né? Vós enganastes o meu pai, o pai do rei, quando ele era príncipe, né? Ainda estou chamando de príncipe, mas ele era o imperador e tal. Né? E espereis, mas não espereis que eu caia nisso, enganais a mim. Então as Filipinas também se deram mal nas mãos dos jesuítas aí. Né? O Brasil, isso foi muito difundido demais e foi um dos lugares, se não o mais, que mais funcionou isso daí. Né? Foi muito forte mesmo, né? Na certa vez tem uma frase, né, do Marquês de Pombal, né? Ele fala bem assim, né? Quando os jesuítas estão catequizando os índios, né? Diziam que os índios eram pessoas de alma, mas elas jamais iriam para o céu porque as almas delas estavam vazias, não tinham Deus. Então, na cabeça dos jesuítas, eles tinham uma missão, eles tinham que colocar Deus dentro deles, né? A evangelização. Por isso eles criavam missões, que eram prédios, eram locais. Existe um monte de missões, a mais famosa é a missão de São Miguel. Fica na fronteira de Foz do Iguaçu, do Paraguai ali. É, e certa vez a vida do índio era uma vida livre. Era uma vida que o índio caçava quando precisava, pescava quando precisava. Ele vivia uma vida feliz, em uma simbiose com a natureza, muito parecida com os animais, os outros animais, né, do qual o homem urbano já traiu muito isso daí. E ao falar disso, desse momento, então, dos jesuítas fazendo isso, o Marquês de Pombal certa vez escreveu numa carta: a Igreja Católica nunca quis o paraíso na Terra. Porque, se o homem conseguisse o paraíso na Terra, ele deixaria de buscar o paraíso após a morte. E deixaria de seguir as nossas regras, as nossas ordens. E era isso que estava acontecendo. E esses povos não queriam isso. Os japoneses eram muito mais tolerantes, de todos os homens aí conhecidos pelo Voltaire. 12 religiões pacíficas estavam estabelecidas no Império do Japão, né? E os jesuítas foram a 13ª que foram se instituir lá. Mas logo não querendo admitir essas outras 12 anteriores a eles, né, sabemos que o resultado, né, o que foi, né, uma guerra civil, não menos terrível, que a da Líbia, que devastou o país. E o país então foi devastado, né, com a chegada dos jesuítas no Japão. Né? O Japão estava muito à frente. E o Japão fez isso sim, mas ele fez isso porque os jesuítas eram intolerantes. Então a intolerância é o problema do mundo. É isso que o Voltaire está falando e dizendo, e não vai parar, e as aulas não vão deixar de ser sobre isso. Todas elas serão sempre sobre isso mesmo, com coisas a mais, ou reforços e repetições, as questões serão sobre isso, e a prova será sobre isso também. Né? Por fim, a religião cristã se afogou em ondas de sangue lá no Oriente. Os japoneses fecharam o seu império ao resto do mundo e não os viam senão como bestas ferozes. Né? Não que eram inferiores, mas se inferiorizaram. Quiseram descer de um patamar do qual todo mundo é igual e resolveram se rebaixar, né? Fazendo isso, querendo socar o que supõe ser a sua verdade na goela dos outros. Né? Semelhante àquelas em que os ingleses pregaram, né, em sua ilha e tal. E aí eles fizeram isso aí, esse quadro aí diz muito o que eles fizeram, que eles crucificaram os jesuítas, já que vocês querem isso, então tá aí o destino de vocês aí. E isso ocorreu no Japão. Né? Então, na verdade, aconteceram muito mais mortes e problemas pela intolerância do que por ser tolerante. É por isso que o Voltaire fala, é para ser tolerante, galera. Não intolerantes. Não intolerantes. Vai dar bosta ser intolerante. Sejam tolerantes, fiquem de boa com o diferente de vocês. Não importa o que ele pensa, ou o que ele acredita, ou se ele muda 10 vezes, deixa ele. Assim, pois, o nosso continente inteiro prova que não devemos nem pagar e nem praticar a intolerância. Nós não podemos fazer isso. Como acontece no Novo Mundo, lá nos Estados Unidos. Acontece isso. Né? Lá na região dos Estados Unidos, as 13 colônias, a bandeira antiga dos Estados Unidos, né? Por causa que tinha as 13 colônias apenas, as estrelinhas significam os estados, hoje são muitos, por isso que tem tanta estrela e tal.
acontece justamente a ideia de que voltar, né, os seus olhos olhem para o hemisfério, outro hemisfério do mundo, o novo mundo, e veja o estado da Carolina. Né? Hoje tem a Carolina do Norte, a do Sul, né, que teve o sábio John Locke, né, que é justamente o inspirador do Voltaire, na ideia da liberdade, da liberalismo econômico e político, é, que teve por legislador, justamente você vê isso nas declarações de independência, palavras do Locke estão lá, né, praticamente iguais. Bastam ali 7 pais de família para instituir o culto público aprovado pela lei, sem problemas nenhum, e essa liberdade não fez nascer nenhuma desordem lá, no sentido de um tolerar, não tolerar o outro, não tem problema nenhum. E Deus nos preserve de citar esse exemplo para estimular a França a copiar a América, então, a copiar o Novo Mundo, a copiar o que os Estados Unidos estão fazendo. Né? Aqui o John Locke é muito importante, não temos como deixar de citá-la, e também o que acontecia lá no Reino Unido. Né? Tem a Inglaterra, que até a bandeira está aqui no meio, esse X vermelho, né? A bandeira da Escócia, né? O país de Gales e a Irlanda, né? Que é o Reino Unido, United Kingdom, UK, né, e tal. Essa ideia justamente aí não só reportamos para fazer ver que o maior excesso a que a intolerância pode chegar não foi seguido da mais leve divergência, né? Foi qualquer coisinha de diferente já fez com que essa intolerância acabasse virando uma guerra, mas a tolerância não vai ligar para isso, né? Mesmo que seja muito diferente, não seja leve a diferença, que seja grande a diferença, né? Mas o que é muito útil e muito bom numa colônia nascente, dos Estados Unidos, não é conveniente num reino antigo, a Europa, né? A França, mas a Inglaterra estava fazendo isso, né? E a ideia é justamente de muitas religiões sobre a Terra. Várias religiões, aqui nós temos o cristianismo, nós temos o taoísmo, nós temos o judaísmo, nós temos o islamismo e muitas outras, espalhados sobre a Terra, cada um com a sua maneira de cultuar, né? E isso é justamente a ideia que está dizendo o Voltaire, façam isso, amigos. Né? E é isso que ele está falando. Né? O que diríamos dos primitivos que foram chamados de Quakers? Né? Os Quakers, né, por zombaria, sarcasmo e que costumes, talvez, ridículos no sentido de dar risada, achar besta, achar bobo o que eles estão fazendo, foram tão virtuosos e ensinaram inutilmente a paz ao resto dos homens, né, praticando a sua fé da sua maneira, né, os Quakers, né, como está no texto original, né, os Quakers é a mesma coisa da aveia. Quaker é aquele figurante lá. Então, aqui estão os Quakers, né, que também estavam nos Estados Unidos, né, praticando tolerância religiosa e eram bem devotos da sua forma de pensar, né, mas tinha outras diferenças aí, outras pessoas vivendo junto com eles ali, né, e a gente vê isso acontecendo justamente, né, eles são um número de 100 mil no estado da Pensilvânia, né? E a discórdia, a controvérsia, são ignoradas na pátria venturosa que constituíram para si só o nome da sua cidade, né, Filadélfia, né, outra das 13 colônias, né, Pensilvânia também, Carolina e tal, que lhes recorda a todo momento que os homens são irmãos, né? Isso está em Locke, isso daí. Nascidos iguais do mesmo Pai de Deus. Já é exemplo de vergonha para os povos que ainda não conheceram a tolerância. Ele está fazendo isso num ataque bem ácido à França. Então, né, justamente o que acontece lá no país que teve a primeira revolução grande política do mundo moderno, do mundo atual, que deu origem ao nosso mundo em 4 de julho de 1776, a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, então, que se chama também de Revolução Americana, né? Justamente essa ideia aqui, né, o que ocorre lá nos Estados Unidos, anos à frente, aí, séculos à frente da Revolução da França na época de Voltaire, né, que estava ali muito sendo o centro do iluminismo, apesar de ter começado com o Locke lá na Itália, mas foi ali que ela floresceu com muita força. Essa tolerância, enfim, jamais provocou guerra civil, né? Não teve problema. A intolerância cobriu a terra de carnificina, né? Que é sangue para todo lado e pedaço de gente para tudo que canta. Né? Uma desgraça dos infernos. Que se julgue agora entre essas dois rivais, entre a mãe que quer que decapitem o seu filho e a mãe que o cede desde que ele viva. Né? A mãe então quer que mate o filho porque o filho não é como ela mandou, ou a mãe que prefere que o filho viva mesmo sendo diferente.
né? E não dá para dizer isso de todas as mães, apesar de ser muito comum, né? Que Deus abençoe que seja o caso de todos aí, mas existem muitas mães que nós chamamos de desnaturadas, que não estão nem aí, né, para os seus filhos. Isso acontece bastante, como abandonar um bebê em qualquer lugar para a morte, né? Isso acontece na história muitas vezes e até hoje, né, é crime isso, mas até hoje isso acontece, né, e tal. E também temos aqui justamente a ideia da França, da intolerância, né, que leva a esse tipo de coisa acontecendo aqui, como ocorre com as guerras nesse país por causa de religião, as guerras dos protestantes, principalmente, e os vários tipos diferentes de protestantes, calvinistas, luteranos e huguenotes e tal, e os católicos predominantemente, ocorrendo esse tipo de coisa, que aqui no exemplo foi o exemplo mais clássico de uma decapitação, talvez, da história, que é a adaptação do Luís XVI, em 21 de janeiro de 1793, 4 anos depois de 1789, que é conhecido como a tomada da Bastilha, né, a Revolução Francesa, então, né, a cabeça do rei que está na mão do carrasco ali em cima, mostrando para o povo. Né? Mas esse tipo de coisa acontecia toda hora por religião. Né? Não foi o caso que foi um caso que eles consideraram justiça, porque o rei estava aproveitando do povo, se aproveitando do povo há muito tempo atrás, sendo muito rico e o povo passando fome. Foi aí que surgiu a ideia da esquerda. A esquerda era o povo, que hoje são os ricos da França e do mundo. O mundo segue o modo francês de vida, tirando a China, por exemplo, a Coreia do Norte e tal, Cuba, até agora há pouco, não sei como é que está a situação por lá, mas a situação era que o mundo seguia isso. E agora eles passaram a ser a esquerda, e como eles passaram ao poder e foram os burgueses, criadores dos burgos, os comerciantes, então a burguesia, a cidade, se tornou os novos líderes. E esses líderes tinham praticamente a função de reis hoje, e hoje tem muitos, né, e continuam fazendo a mesma coisa. Então a esquerda passou a ser o povo, e a direita passou a ser quem está na elite do poder na camada mais menor, camada em número de pessoas, mas a que mais acumula riquezas. Tipo, mais da metade da riqueza de um país na mão de um grupo pequeno de pessoas e o resto que divide o resto. Se não for tipo 10% para milhões ou até bilhões de pessoas. Isso acontece na Terra em muitos lugares. Né? E isso ocorrendo na França, né? Justamente lá ocorre então. E nesse sentido, né, eu não falo, eu Voltaire aqui, de outra coisa senão dos interesses das nações, porque isso vai melhorar o mundo se for feito. Né? E eu respondendo como devo, né, a teologia, que é o estudo da Bíblia, usando o jeito filosófico de se interpretar, de ler e tal, não é filosofia, não é ciência, também não é religião isso aqui, é uma quarta coisa. Tendo em vista nesse artigo, senão o bem físico-moral da sociedade, que é o que eu quero, então, para fazer isso que eu, Voltaire, quero, o mundo todo pode ter todas as suas religiões. Não tem problema nenhum. Isso é uma coisa boa, uma coisa positiva, diz o Voltaire, então. E fazendo isso, então, o homem ele arranca as correntes que o prendem e através dessas correntes da tolerância, o surge pela intolerância, né, a corrente da intolerância surge nessa libertação, da arrebentar a intolerância que prende o homem, surgem aí a tolerância, de qual essas amarras vão ser desfeitas e o homem então poderá voar sobre a terra. Né? E o grande milagre não será andar sobre as águas, mas poder andar na terra livremente. Não importa qual é a sua religião, não importa o gênero, não importa a sua raça, não importa a sua origem, mas o que importa é se você é uma pessoa boa e, para você, isso tem que ser tolerante. É isso que o Voltaire está querendo. É isso que ele nos fala, porque ele parte de uma ideia filosófica. Você está perguntando se está certo isso? Porque essa é a raiz da árvore filosófica. A dúvida. Nunca esquecer disso. Então, amigos, eu espero tê-los ajudado aqui com este assunto muito importante, com esse reforço da aula passada, na qual tem muitos dados lá que vocês podem colaborar muito a ser vistos, ou que transfundemos detalhes sobre isso, e finalizamos então o capítulo 4, faltando então, para nós concluirmos as aulas de Voltaire, capítulo 5, 6 e 18. Então, amigos, espero tê-los ajudado, né, que eu possa ter contribuído para que vocês compreendam esses assuntos, né, não para doutriná-los, doutrinação é o oposto de tudo isso, é o que tudo que nós não queremos, é tudo que o FPR não quer,
para que vocês possam ser livres e escolher seus próprios destinos e ter um direito, seu lugar ao sol, a uma vaga na UFPR, se é o seu objetivo, seu sonho. Então, amigos, é isso então que eu tinha para vocês, para lhes ajudar. Eu desejo tudo que é de melhor para vocês e que vocês fiquem bem. Então, tchau para todos, fiquem bem e até a próxima. Tchau, gente.